A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, com uma população de 1.343.500.000 habitantes. A Índia concentra 17% da população mundial. Em termos de população, a Índia é superada apenas pela China. Porém, a tendência é que nas próximas décadas o país passe a ser o mais populoso. A população da Índia está distribuída de forma bastante irregular, com grande concentração populacional na planície indo-gangética, nos deltas dos rios e nos núcleos urbanos mais importantes, e grandes vazios demográficos nas florestas e nas altas montanhas do extremo norte. Elevada concentração de renda, ou seja, a distribuição da renda da Índia é bastante irregular. Grande número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Grande parte da população indiana padece de fome e desnutrição, vivendo em precárias condições de habitações e de saneamento básico e com elevada taxa de desemprego. Ao lado de razões históricas e econômicas, a estrutura do sistema de castas contribui para as precárias condições sociais em que vivem milhões de pessoas indianas. Na Índia, há também uma grande diversidade linguística. O inglês e o hindi são as línguas oficiais, porém, a Constituição indiana reconhece 21 línguas regionais e mais de 1.500 dialetos. Cerca de 79,8% dos indianos seguem a religião hindu e 14,2% são muçulmanos. O restante seguem outras religiões, como 2,3% de cristãos, 1,7% de sikhismo, 0,7% de budistas, 0,4% seguem o jainismo e 0,9% seguem outras religiões ou não têm religião. Dois troncos étnicos predominam na Índia: o ariano, ou hindu, ao norte, e o dravidiano, ao sul. E ao longo da história indiana, ocorreu uma grande miscigenação entre os dois principais troncos étnicos do país. Há também mongóis que habitam a região montanhosa ao norte do país e centenas de grupos étnicos minoritários. E na imagem nós temos a cidade de Nova Delhi, que é a capital da Índia. A cultura da Índia está marcada por um alto grau de sincretismo e pluralismo. Os indianos têm conseguido conservar suas tradições previamente estabelecidas, enquanto absorvem novos costumes, tradições e ideias de invasores e imigrantes, ao mesmo tempo que estendem sua influência cultural em outras partes da Ásia, principalmente na Indochina e no Extremo Oriente. A maioria dos indianos tem seus casamentos arranjados por seus pais e por outros membros da família respeitados, com o consentimento da noiva e do noivo. E o modelo patriarcal tem sido o mais comum durante séculos. Matrimônio planejado para toda a vida. A taxa do divórcio é extremamente baixa e o casamento na infância é uma prática bastante comum, onde metade das mulheres indianas se casam antes dos 18 anos. A gastronomia indiana é caracterizada
por uma grande variedade de estilos regionais e o uso sofisticado de ervas e espécies. Os alimentos básicos na refeição dos indianos são feitos com arroz, especialmente no sul e no leste, e trigo, predominantemente no norte. O sistema de castas é uma divisão social da sociedade hindu de acordo com a hereditariedade, ainda bastante influente na cultura e no convívio das pessoas, principalmente no meio rural. O sistema de castas dificulta a ascensão social de muitos indianos, pois, além de impedir o casamento de pessoas de castas diferentes, desperta reações contra programas sociais do governo destinados a beneficiar os menos favorecidos. As barreiras de castas deixaram de existir nas grandes cidades, mas persistem principalmente na zona rural. A Constituição da Índia rejeita a discriminação com base na casta, em consonância com os princípios democráticos e seculares que fundaram a nação. Na imagem, nós temos a divisão do sistema de castas. Os brahmanes são sacerdotes e letrados. Os brahmanes nasceram da cabeça de Brahma, que é o principal deus do hinduísmo. Os kshatriyas são guerreiros que nasceram dos braços de Brahma. Os vaixais são os comerciantes, camponeses e artesãos. Nasceram das pernas de Brahma. Os Sudras são os servos, que nasceram dos pés de Brahma. E os párias, também chamados de impuros, intocáveis ou Dalits, são os sem castas, eram os marginalizados da sociedade e que nasceram da poeira debaixo do pé de Brahma. A Índia enfrenta vários conflitos. Os principais são Punjab e a Caxemira. A região de Punjab, localizada no noroeste da Índia, são frequentes conflitos armados entre os sikhs, de minoria étnico-religiosa, e que soma cerca de 26 milhões de pessoas, contra o governo indiano. Os sikhs reivindicam a separação de Punjab da República da Índia e a criação de um estado independente, e os indianos se recusam a perder essa rica região agrícola. E a região da Caxemira está localizada ao norte do subcontinente indiano e é habitada predominantemente por muçulmanos. A Caxemira está dividida e sob o controle da Índia, do Paquistão e da China. 2/3 do território da Caxemira são controlados pela Índia, que se nega a abdicar dessa região. A maior parte dos habitantes da Caxemira seguem a religião muçulmana. Na Índia há o predomínio do hinduísmo. E com apoio do Paquistão, a população muçulmana da Caxemira reivindica a separação da Caxemira e a unificação com o Paquistão. E na imagem nós temos o mapa da região de conflito na Caxemira entre Índia e Paquistão. E na imagem nós temos alguns dados sobre a Índia.